Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Contribuição de iluminação pública. Aconteceu na noite desta segunda-feira, dia 19, audiência pública para debater a cobrança da contribuição da iluminação pública, CIP, de moradores da zona rural de Andradas. A cobrança vem sendo efetuada pela Prefeitura há cerca de 4 meses, após os vereadores terem aprovado o projeto de lei neste sentido. Porém, os moradores da zona rural entendem que o pagamento deste imposto é injusto porque o serviço de iluminação pública não é oferecido na zona rural. Para debater o assunto e tentar encontrar uma solução, os vereadores sugeriram o debate por meio de uma audiência pública que foi realizada na Câmara de Andradas. O auditório da Câmara ficou lotado com a presença de aproximadamente 250 pessoas, a maioria delas moradores da zona rural, mas houve também proprietários de terrenos e outros representantes de diferentes instituições. Na abertura, o prefeito Rodrigo Lopes apresentou por cerca de 45 minutos detalhes da lei e outros dados referentes ao assunto. Ao término de sua exposição, ele apontou que os presentes optariam por 2 caminhos: manter a situação como está, ou seja, os moradores da zona rural continuariam pagando a CIP, ou fazer com que, a partir do ano que vem, os proprietários dos terrenos localizados na zona urbana arquem com o valor. Vamos ouvi-lo. Então, a nova lei passaria a vigorar a partir de janeiro de 2020. Continuaria a CIP hoje como está até dezembro, e a partir de janeiro a zona rural ficaria efetivamente isenta de CIP, certo? E isso seria lançado no valor do IPTU do ano que vem, que passaria de R$17 para R$144 a CIP no carnê de IPTU do contribuinte dono de terreno. Quando esse terreno pôr um relógio nele e ele fizer uma construção, automaticamente ele passa para a fatura normal da CEMIG e sai do IPTU. Então, essa é uma proposta. E a outra proposta é manter a lei do jeito que está e continuar cobrando a CIP rural. Então, são as duas possibilidades que a gente vai deliberar aqui em conjunto. Nesse momento eu vou abrir para inscrição, de quem quiser fazer o uso da palavra. E foram muitas as pessoas que fizeram uso da palavra, sendo a primeira delas o ex-funcionário da CEMIG, Deilo de Oliveira, que sugeriu que a conta total referente à iluminação pública fosse dividida por toda a cidade, tanto pelos moradores da zona urbana como pelos moradores da zona rural. Tudo o que o nosso prefeito falou aqui com respeito à legislação é verdade, tá certo? Eu acompanhei antes de eu me aposentar essa transferência de cobrança, e tudo que ele falou é verdade. Agora, o que eu venho aqui, vou contribuir com vocês uma coisa. Existe uma forma de cobrança que ela é benéfica para todo mundo. Nós temos aqui número de consumidores, unidades consumidoras desligadas, ligadas. Nós temos número de terrenos e temos número de propriedades rurais. Junte-se tudo isso aí, soma, tá certo? Vamos pegar o custo da iluminação pública, que é aquelas contas específicas, soma aquelas contas e divide por esse número. Eu tenho certeza que não vai chegar a R$10 por cada unidade consumidora. É isso que eu peço para vocês. Façam esse estudo. Já vi aí terrenos, claro, vai ser cobrado de todos. Todos usufruem dessa melhoria para a cidade. Tá? A iluminação pública é para todos. Então, a única coisa que eu venho aqui contribuir para falar isso. Se vocês fizerem isso aí, somem tudo isso aí. Pegue aquelas contas da iluminação pública e divide. Não vai dar R$10, eu tenho certeza disso. Já o vereador Ademir dos Santos Pérez se disse contra a cobrança dos moradores da zona rural e sugeriu que a conta fosse dividida entre os moradores da zona urbana. Ao meu ver, é muito simples, é muito barato que vai dar, porque eu estou vendo que todo mundo quer contribuir um pouco. Eu vou dizer para vocês, se aumentar a contribuição em 1%,
será suficiente. E 1%, e vai significar de R$2 a R$3. Gente, vamos ser sinceros. 1% que aumentar, senhor prefeito, nos terrenos, nas casas da cidade, porque nós usamos, gente, nós moramos aqui em Andrade, nós usamos iluminação. A zona rural não. Eles não usam, eles não têm o benefício, eles não têm o serviço. Então, ao meu ver, por isso que eu não votei, né, na cobrança de terreno, mas sim na cobrança geral das casas. Então, e isenta total a zona rural. 1% que vai significar de R$2 a R$3. É muito? Não. Não é. Não é muito. O produtor rural João Fernandes Pereira disse que não vê retorno no pagamento da contribuição de iluminação pública e pediu para que o prefeito mostrasse onde o dinheiro do imposto arrecadado junto aos moradores da zona rural é aplicado. O prefeito muito disse em relação a essa contribuição na área rural, do que foi gasto, do que se está investindo. Só que eu já paguei 3 meses, estou no quarto. Na minha propriedade, até agora, eu não vi R$1 da prefeitura em benfeitoria na minha propriedade. Eu acho que já de todos aqui. Então, eu queria que o senhor expôsse para nós, porque o senhor disse que o que é arrecadado com a contribuição de iluminação pública tem que ser gasto só com aquilo. O que a prefeitura foi feito em benefício aos produtores. O senhor tem filho? 2. Eles estudam? Estudam. Aonde? Qual escola? Primeiramente, eu voto em Bitura de Minas, os 2 estudam em Bitura de Minas. Não tem vínculo nenhum político. Certo. Sim, mas a escola municipal, né, é uma opção do seu filho não estudar em Andradas. Mas a escola municipal que eventualmente ele usa, a energia elétrica dela é custeada pela CIP. O posto de saúde, a energia elétrica é custeada pela CIP. O pronto atendimento é custeado pela CIP. Né? Então, vamos dizer assim, o que nós estamos discutindo aqui não é o poste de luz na porta da casa do senhor ou de qualquer outra pessoa, que seria até proibido colocar um poste na porta de uma propriedade particular. O que nós estamos discutindo aqui é o uso, e justamente existe uma proposta da isenção. Né? Então, essa é a questão. O produtor rural usa menos, mas usa também a iluminação. Sueli Feliciano Claro é proprietária de um terreno na cidade e disse acreditar que a cobrança da CIP de proprietários de terrenos não é justa. Para ela, uma terceira proposta deveria ser analisada. A questão aqui está sendo a contribuição em cima dos produtores rurais. Gente, é justo? Não. Eu vim da zona rural, eu sei o quanto que é triste, mas jogar parte dessa contribuição em cima dos proprietários de terreno, que já no ano passado já teve um aumento da alíquota em cima dos terrenos que não estão edificados, para inchar ainda mais o valor desse imposto, também não é justo. Não é justo para vocês pagarem por uma coisa que vocês não estão usufruindo, mas também para nós, proprietários de terreno, também não. Nós já pagamos imposto, já pagamos essa contribuição, todos os anos já tem esses R$17 por ano que a gente paga em cima disso. Pagamos taxa de iluminação pública, pagamos taxa de esgoto, pagamos coleta de lixo num lugar que a gente não utiliza, da mesma forma que vocês. Eu, particularmente, acho que deveria, sim, ter uma outra proposta para a gente poder debater isso de uma forma mais justa. Não só para nós, como para vocês também. Vocês, nos dias de hoje, estão carregando o país nas costas e pagando muito caro por isso. Vocês não estão sendo valorizados. O produto de vocês, na hora que chega lá no final, lá no comércio, vocês não estão tendo valor real. Vocês estão pagando para trabalhar no dia a dia e ninguém está tendo resultado em cima disso. Não é justo para ninguém. Então, eu, particularmente, acho que precisaria ter uma outra proposta para ser votado também.
Fábio Martins é membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS, e realçou que nos terrenos localizados na zona urbana existe a efetiva prestação do serviço de iluminação pública, contrariamente ao que ocorre na zona rural. Eu acho que a gente está, pela Lei 187, acabou englobando todo o território do município. A gente sabe que iluminação pública não é somente iluminação das vias, poste, mas a gente sabe também que a maioria do serviço é esse. E a gente não tem efetivo prestação desse serviço. A gente até entende que se conseguisse colocar em prática a lei de 2003, que é o caso em que a gente pagaria uma 10ª parte da zona urbana, seria justo. Mas como o senhor já alegou que é impossível diante da CEMIG, a CEMIG não consegue fazer essa cobrança, eu acho que realmente o mais justo é vocês encontrarem uma outra alternativa. A gente não está aqui para brigar com o dono de terreno, para falar que eles que devem pagar. Eu acho que a alternativa tem que vir de vocês, se essa é a melhor solução que vocês encontraram. Eu acho que nos terrenos realmente existe a prestação. Eu não sei, em termos de valor, tudo isso é discutível. Mas é inquestionável que os terrenos estão lá. Quando vocês falam assim de ampliação do serviço, o cara vai lá, ele abre um lote, o consórcio vai lá e tem que iluminar todo aquele lote, não tem? Como é que funciona essa parte? O proprietário do terreno tem que entregar tudo iluminado, loteamento inteirinho iluminado, e a gente vai fazer a manutenção. A prefeitura não investe um centavo nos loteamentos. Mas ainda assim, se tiver 200 terrenos lá no lote, a prefeitura, a CIP que vai estar custeando as lâmpadas que queimar, se tiver algum serviço de vandalismo. A manutenção a partir do recebimento é da prefeitura. Então, nessas áreas existe realmente a prestação do serviço. Quanto a valor, se é justo, se é injusto, eu acho que tudo isso é discutível. Mas a questão é que a gente não tem a efetiva prestação do serviço prevista, inclusive, na lei. Porque a lei trata realmente disso. Iluminação das vias e logradouros públicos do município. É isso. Obrigado. Obrigado, Fábio. A audiência pública contou também com alguns momentos mais contundentes, que geraram reações acaloradas entre alguns dos participantes. Em um deles, o advogado Danilo Carlin afirmou que a forma como o prefeito Rodrigo Lopes expôs a questão confundiu por diversas vezes a população. Discordamos integralmente do exposto aqui. Isso porque, no nosso entendimento, salvo entendimentos diversos, existe legalidade para essa cobrança. Entretanto, não existe moralidade para tanto. Foram apresentados diversos slides, resoluções, anel, taxa, para confundir diversas vezes a população. Entretanto, a lei magna, a Constituição, ela é muito clara no seguinte sentido, que foi o ponto inicial. Artigo 149-A. Os municípios, o Distrito Federal, poderão, não é caráter obrigatório, é um caráter discricional da administração, impor ou não esse tributo. Esse tributo só é legal hoje, os sitiantes só são cobrados hoje porque no ano passado teve uma reunião nessa Câmara, foi aprovado o projeto de lei que alterou a lei anterior de 68, e com esse projeto de lei deu abertura, surpreendeu até os próprios vereadores nesse sentido, abertura para cobrança para com os munícipes e na zona rural. Renúncia de verba pública, apesar de tal argumentação, não cabe aqui, pois o imposto ele só é criado através de um fator gerador. O fator gerador do IPTU é o imóvel, o fator gerador do IPVA é o veículo, o fator gerador da iluminação pública é a iluminação pública, certo? Tem diversos entendimentos, tem legalidade para tal cobrança, que está respaldado no nosso prefeito, em nenhum momento. Entretanto, trazer um semblante de obrigação do município de cobrar não está correto.
o que tem uma faculdade para tal cobrança. Sendo assim, acredito que uma audiência pública é para trazer opinião de vossas senhorias até aqui e debater o tema. Não simplesmente impor duas propostas, ou você vai pegar aqui ou vai pegar ali, e depois amanhã dar uma falsa ideia de legalidade. Sendo assim, o vereador aqui também trouxe uma terceira proposta, da qual não me tem tempo para trazê-la aqui. Então, eu volto a falar para vossas senhorias. Analisem com critério. A legalidade é relativa. A legalidade da cobrança se dá único e exclusivamente pela vontade dessa casa. Muito obrigado a todos. O prefeito Rodrigo Lopes discordou da afirmação feita pelo advogado e respondeu dizendo não ter intenção de enganar as pessoas. Parabéns, doutor Danilo, aí pela defesa, né? Mas não considero justo dizer que a minha missão aqui é confundir as pessoas, doutor. Eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo e eu não estou aqui para enganar ninguém, não. Viu? E essa questão de legislação é importante. O senhor é um brilhante advogado e vai entender que era opcional até a primeira lei. A partir do momento que o senhor criou uma lei, o senhor tem um primeiro fato gerador. E a partir do momento que o senhor dá uma isenção, o senhor começa a gerar renúncia de receita desse fato gerador. Então que fique claro que aqui eu não estou para enganar ninguém. Certo? Se alguém tem alguma outra intenção aqui, pode ter certeza que não sou eu. Outro momento que gerou reação acalorada foi quando o vereador Ricardo Felisberto dos Reis disse que a forma mascarada como o Poder Executivo enviou o texto da lei foi o fator que o fez votar favoravelmente à cobrança da CIP. Além disso, Ricardo realçou que apresentará proposta de lei complementar na Câmara, isentando os moradores da zona rural desta cobrança. Infelizmente, essa lei chegou aqui mascarada, onde ela não citava em momento algum zona rural, né? Falava em perímetro, no território municipal. Mas eu não entendi, como todos, eu acredito que todos os vereadores aqui também não entenderam que ia ser cobrado na zona rural. Então eu fico aqui meu questionamento, porque esse projeto, infelizmente, foi mascarado, chegou aqui para a gente mascarado, né? Porque na lei de 2003 ela era bem clara. Ela citava zona rural, então eu acho que isso é uma questão importante também de ser dita. Mas felizmente eu acho que eu tenho a humildade de falar que eu errei sim, né, de ter votado, mas hoje também eu posso apresentar aqui uma lei complementar, né, onde mudando os artigos, tirando essa cobrança da zona rural. Essa é uma proposta minha, junto com o vereador Ademir e também com o Hamilton. Se eles entenderem que é viável, o Ademir citou aqui falando assim, por que eu não protocolei? Hoje é uma audiência pública, não tinha necessidade de protocolar, mas eu vou estar protocolando essa semana, na onde eu acredito que o presidente possa colocar na próxima sessão para a gente debater. Hoje tem várias jurisprudências, né, do STF, onde que várias situações em vários estados se viu a ilegalidade de estar cobrando essa iluminação pública. Então, eu também coloco meu posicionamento aqui sobre na zona urbana, né? Eu acho que também vocês não devem pagar, como também a população da zona urbana também não deve pagar. Zona rural não paga e também na zona urbana. Então esse é o meu posicionamento. Vou colocar aqui esse projeto de lei, né, onde o doutor Danilo não teve o tempo hábil de estar lendo ele, mas eu acredito aí que na próxima sessão vai ter um tempo maior de explanar o meu projeto, junto com o Ademir e o Hamilton. Eu acho interessante esse projeto, onde que a gente vê vários estados, né, onde que a população, no mesmo sentido de vocês, onde que sitiantes também tinha esse custeio da iluminação pública, onde ele conseguiu derrubar essa lei, esse valor, onde ele entrou até contra na lei, né, onde que seu valor não era justo ser cobrado. O vereador Guto Liparini disse discordar da forma como o vereador Ricardo se manifestou e afirmou que ele faltava com a verdade. Nós não podemos ficar aqui com mentiras, né? Isso não é palanque eleitoral. Campanha é o ano que vem. A gente está aqui para falar sério, para olhar no olho de cada um, porque o povo da zona rural se sente prejudicado, e eu concordo.
né? Nós colocamos a ideia, né, da cobrança dos terrenos para a gente poder trazer esse debate para a Câmara Municipal, abrir a palavra para cada um dos senhores e senhoras que estão aqui hoje. E isso é muito importante. A democracia se faz desse jeito. Rovius reconheceu que defendeu o projeto errado lá em 2002, reconheceu. Os vereadores reconheceram que votaram errado, né, por um equívoco, ou seja lá o que foi, reconheceram, né? Nada mais justo do que a gente estar junto aqui hoje e discutir isso. Novas ideias vieram, né? E é para isso que existe a audiência pública, né? A gente não está aqui para ficar denegrindo a imagem de ninguém. Essa Câmara votou a favor. A Câmara tem a sua responsabilidade. A Prefeitura encaminhou um projeto de lei, né, de acordo com a cobrança que foi feita para ela, né, através da CEMIG, do Ministério Público, de uma lei que existia lá em 2002. E a Câmara votou, teve tempo e votou. A gente tem que ser responsável. O vereador não pode fugir das suas responsabilidades. A gente representa uma grande parcela da população. E se vocês estão aqui hoje, e se não vai ser decidido hoje, pelo menos a gente deu o pontapé inicial para poder chegar num consenso. Né? Então tem que agradecer cada um de vocês, mas a gente não pode aceitar, mentira. A gente não pode aceitar mentira aqui. Né? Porque o vereador Ricardo, ele não traz a verdade. Né? Ele votou a favor. Reconheça, Ricardo. Reconheça que você votou a favor. Não entendi o projeto de lei. Não é feio falar isso. Todo mundo erra. Tem alguém que é perfeito aqui? Se tiver uma pessoa perfeita, que uma que seja, né? Levanta a mão. Não tem. Nós erramos. Estamos aqui para fazer diferente do que foi feito até agora. Muito obrigado. Muitas outras pessoas, vereadores e membros de entidades também se manifestaram durante a audiência pública, que teve mais de 2 horas de duração. Após isso, o prefeito Rodrigo Lopes colocou a questão em votação e a esmagadora maioria do público presente entendeu que a CIP deveria ser cobrada a partir de 2020 dos proprietários de terrenos. Ao término do evento, o prefeito Rodrigo se disse satisfeito com o resultado da audiência. Sandro, estou muito satisfeito. Nós tivemos aqui 217 assinaturas, a população compareceu em peso, uma das maiores audiências públicas já realizada, com poder de deliberação, né? Essa audiência pública não delibera se o projeto vai ser ou não aprovado, mas delibera o meu desejo, né, se eu mando ou não para a Câmara. E eu coloquei, isso é um ato que poderia ser meu, sem consultar ninguém. Eu optei por consultar a população diante da proposta apresentada pelos vereadores, né? Leila, Leninha, Márcio, Roberto e Guto, e a gente colocou em votação. Chegamos até uma terceira proposta de adiar e discutir em um outro momento, que foi rejeitada, assim como foi rejeitado manter como está, e foi aprovado a cobrança, né, transferência para os terrenos, né, conforme a terceira proposta apresentada e aprovada pela maioria dos que estavam aqui. Democracia é isso. O projeto vai vir para a Câmara até o final desse mês de agosto, e os vereadores vão ter aí toda a legitimidade e autonomia para discutir isso novamente. Eles só precisam votar até o dia 30 de setembro para que a gente consiga dar essa isenção a partir de 31 de dezembro para o pessoal da zona rural. Não vai gerar um outro problema a partir do momento que tirou essa cobrança dos moradores da zona rural? Aquele proprietário de terreno, tem aquela pessoa que paga aluguel, está pagando o terreno com muito custo, mensalidade, e pessoa pode ser dono de terreno e pessoa de baixa renda, não vai ter um outro problema aí? Ô Sandro, a audiência foi nesse sentido, por isso que todos foram convidados, né, a estar presente, inclusive, e foi até mencionado os donos de terreno. Então, é uma questão, né, que vai incidir, sem dúvida nenhuma, mas a gente deliberou isso aqui de forma democrática, né? Então, as pessoas têm todo o direito de se manifestar, né? Eu, particularmente, sou proprietário de um terreno. Hoje eu não contribuo na área rural, contribuo na área urbana, mas sou proprietário de um terreno. Então, digamos assim, a proposta é em desfavor a mim, pessoalmente, mas a lei, ela tem o princípio da impessoalidade, né? E é isso que a gente está tratando aqui, né? E não é um desejo meu, existe uma lei de responsabilidade fiscal que ela prevê que tenha que se fazer a compensação desses valores, porque do contrário o prefeito responde por renúncia de receita. Isso é um crime
de responsabilidade fiscal, e eu não quero sair, né, desse mandato com, né, uma responsabilidade quanto essa. Então, a gente está buscando alternativas. Agradeço, Sandro, quero ressaltar que a educação, o respeito, a forma com que os produtores, principalmente o pessoal da zona rural, se comportou, todos de uma forma geral, mas a grande maioria aqui era produtor rural. Então eu quero ressaltar aqui o meu respeito, né, a todos, e o meu agradecimento pela presença nessa audiência. O presidente da Câmara, Márcio Teodoro, disse que agora os vereadores aguardarão o projeto de lei a ser enviado pela Prefeitura e que existe possibilidade de isenção da CIP para alguns proprietários de terrenos que comprovarem baixa renda. Agora a gente vai aguardar o Executivo nos encaminhar aí o projeto de lei para que a gente possa estar revogando aí a lei, né, número 187 de 2018, ao qual a gente propôs isentar a zona rural da cobrança da taxa de iluminação pública. Márcio, será que de repente não pode criar um outro problema? Os produtores rurais se sentiram prejudicados. Agora os proprietários de terrenos, e são vários moradores da zona urbana, inclusive trabalhadores que às vezes pagam aluguel e estão pagando com muito custo aquele terreno, não pode gerar um outro conflito aí? Sim, Sandra, isso aí é uma preocupação que a gente tem, até tive conversando agora há pouco com o prefeito. Eu vejo da seguinte forma, foi uma proposta que surgiu, agora a gente vai estudar como vai ser melhor colocada essa proposta. Se a pessoa tem um único terreno, ela tem uma pessoa de baixa renda, eu não vejo por que não isentá-lo. Entendeu? Vamos supor que a pessoa tenha só aquele terreninho que ele comprou, está pagando parcelado, tal. Eu não vejo por que não isentá-lo. Então é uma coisa que a gente tem que estudar, né? A gente vê as pessoas de baixa renda que tem somente aquele imóvel, a gente proporcionar isso a ele. Eu acho justo, é uma coisa que a gente tem que isentar, porque até então, vamos supor, o proprietário que gasta até 50 kW, ele é isento da cobrança de iluminação pública. Então eu não vejo aí a dificuldade da gente, juntamente com o Executivo, com os vereadores aí que estão apoiando o projeto, da gente também isentar essa pessoa que só tem um único terreno. Então é uma possibilidade da gente estudar. Agora, por outro lado, temos vários terrenos ociosos dentro da cidade e tem a iluminação pública. Então isso também é uma maneira de que a pessoa possa vir ou vender o terreno para uma pessoa que quer construir, ou até mesmo a pessoa construir nesse terreno que está ocioso dentro do centro da cidade. E outra coisa, existem vários terrenos dentro da cidade que estão aí esperando a especulação imobiliária. E isso a gente, uma cidade igual Andradas, não pode ter isso hoje, embora exista não só em Andradas, em todo o Brasil, mas eu acho que é uma forma justa, pois os terrenos têm a iluminação pública e a gente, com isso, eu tenho certeza que muitos estarão construindo, até mesmo vendendo o terreno para que outra pessoa possa construir. Agora, aquela pessoa que tem um único imóvel, que tem um único terreno, a gente também estará estudando a possibilidade de isentá-lo da contribuição de iluminação pública. Finalmente, a presidente do Sindicato dos Agricultores Familiares e Trabalhadores Rurais, Maria Raquel Contim, disse entender que a decisão, apesar de favorável ao homem do campo, não é justa para com os proprietários de terrenos. De acordo com ela, um terceiro caminho deveria ser tomado. Para os produtores ficou bom, assim, a questão de ter ausentado essa questão da iluminação pública. Mas eu acho, assim, como produtora, que não é também justo com os donos de terreno. Eu acho que devia ser pensado mais a respeito para poder não prejudicar nenhum e nem outro, porque assim, a gente sabe o quanto que é difícil aumentar uma tarifa, o jeito que está difícil para a gente ganhar dinheiro. Então, assim, é complicado. Então, a gente ficou parcialmente contente, mas parcialmente triste com o resultado. Ouvintes da Rádio Vinícola, essa matéria, um tanto quanto complicada de ser redigida, quem compareceu à Câmara ontem, ou quem tiver a oportunidade de entrar no YouTube, no canal da Câmara e poder assistir a audiência pública, vai perceber que foram aproximadamente 2 horas e 10 minutos de evento, com muitas pessoas ainda se manifestando, e nós não conseguimos colocar evidentemente todas estas manifestações. O que nós fizemos aqui? Procuramos fazer uma síntese não tão detalhada assim, mas também não tão enxuta, para que você possa ter aí uma noção, você que não compareceu ontem à Câmara e também não assistiu a transmissão ao vivo feita
pelas redes sociais aí, pelo YouTube, para você ter uma noção do que aconteceu. De 2h15 de evento você tirar 20 minutos não é fácil, mas nós acreditamos que nós conseguimos aí traduzir um pouquinho de tudo aquilo que colocou, não é? Teve outros vereadores que falaram, gostaria de tê-los colocado na reportagem, teve outras pessoas, né? Até o Rovilson Venturelli foi citado aí por uma das pessoas que falou, e eu não consegui também colocar o trecho do Rovilson, que merecia uma participação aqui, tantos outros vereadores ali e pessoas, Rosana Fraga da Cira, enfim, teve muita gente ali que participou, que falou, que se manifestou, mas não era possível a gente colocar nessa reportagem, tá? Você, desejando, vá até o YouTube, escreva Câmara de Vereadores de Andradas, você vai entrar ali no canal da Câmara e vai conseguir assistir o evento completo. Tá bom? É um assunto que não acabou ainda. Eu acredito que ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte, e a Rádio Vinícola estando sempre atenta para informar você aí da maneira mais correta possível.